Fala um pouquinho, teve proposta concreta, por exemplo, Mauro, do Corinthians, ou até agora, pela informação que você tem, nada? Não, proposta não teve até agora. Eu entendo até que o Corinthians está usando do nome do Gabriel, desse interesse, para dar uma demonstração assim, estamos fortes no mercado, né? Acabou a farra nisso para a sua torcida. Mesmo que não consiga contratar o jogador agora, ele pode projetar para o ano que vem, criar uma expectativa e tentar mostrar para o torcedor, olha, a gente está aqui lidando com dificuldades, mas vamos montar um time forte mesmo assim. Como é que se faz isso? Ninguém sabe, né? Porque nunca houve isso. Você resolver questões financeiras de um clube de futebol e, paralelamente, montar um time forte. Não dá. Não dá. Só se você endividar mais o clube, como já aconteceu em vários casos no futebol brasileiro. Né? E se você tiver um mecenas, mesmo assim, você vai ter que passar por um período de adaptação, de organização. Foi o que aconteceu no Palmeiras, por exemplo, que quase caiu depois de um período difícil de reestruturação, e o clube seguiu num outro caminho. Né? Só lembrar, em 2014 o Palmeiras não caiu por um milagre, em 2015 ganhou a Copa do Brasil e daí seguiu numa escala aí de títulos praticamente todos os anos sendo campeão. Então, me parece que é uma espécie de uma estratégia, mas o interesse também que ele é real. Não é uma escolha técnica. O Corinthians não está pensando, o Gabriel vai se encaixar no meu time, até porque o time do Corinthians ninguém sabe o que é exatamente. Né? Jogadores sendo contratados agora, muita gente saiu. Ontem, a notícia de que o Garro, meia do Talheres, que já está sendo considerado já contratado, o Talheres não teria assinado ainda o documento, ou seja, não teria confirmado, né? Ainda. Oi? O Corinthians chegou a anunciar o Garro, não chegou? Chegou, se considera contratado, mas o time argentino, pelas notícias que vieram ontem lá de Rosário, de Córdoba, foram de que não, que ainda não está, não assinaram o documento, ou seja, como é que vai ser? Acho que vai acabar contratando, mas assim, estão montando um novo time. O Gabriel é o atacante ideal para esse time, ninguém está pensando nisso. Não é uma escolha técnica, é uma escolha midiática, né? E, claro, sabendo que a chance de contratação ela praticamente não existe. Então, proposta até agora não houve. Ontem, inclusive, eu estava no programa lá da Jovem Pan e aí surgiu esse assunto. É impressionante a escrotidão dos caras na rede social. O cara pega um trecho de segundos num debate longo como o nosso aqui, minutos e minutos, longos minutos, meia hora, 40 minutos falando sobre esse assunto, Corinthians, Gabigol, Flamengo. Em dado momento, aí surgiu a seguinte situação no debate. Bem, vamos imaginar que o Corinthians queira de fato contratar o Flamengo. O que ele pode oferecer? Dinheiro ele não tem. Uma proposta para pagar parceladamente com dinheiro no futuro, o Flamengo não vai aceitar. O Benfica aceitou o Lucas Veríssimo. Por quê? O Lucas Veríssimo não está nos planos do Benfica há muito tempo. Então ele foi emprestado e para o Benfica melhor é vender para o Corinthians com a primeira parcela só em outubro, como foi noticiado, do que nada, do que ter o jogador de volta, pagar um salário que não é baixo, né? Onerar sua folha para um atleta que está fora dos planos. O técnico que o contratou, que pediu sua contratação, de lá saiu há muito tempo, que foi o Jorge Jesus. Então, lá o senhor Smith que está lá não tem interesse nele, quer dizer, não adianta. Então, deixa no Corinthians, a gente garante um faturamento futuro. Ah, mas o Corinthians tem sempre paga. Não tem problema para o Benfica. Uma hora vai pagar. Ou na FIFA, ou cedendo jogador da base. Então, é um trunfo para o time português que não depende dessa grana. Lembrando que eles venderam há pouco tempo o Enzo Fernandes por 100 e tantos milhões de euros para o Chelsea. Então, o clube está capitalizado, está organizado com relação a isso, Gonzalo indo ao mercado para contratar. Também. Vendeu também o Gonzalo Ramos, agora contratou o Marcos Leonardo por 18. Então, é um superávit absurdo. O Benfica faz um trabalho muito bom nesse campo. Então, ele pode se dar esse luxo. E o Lucas Veríssimo emprestado para o Corinthians e pagando quando for possível, é mais ou menos como se o Flamengo pegasse, sei lá, o Pablo e emprestasse para um clube e alguém comprasse o Pablo, eu vou pagar primeiro em outubro. Tudo bem. O Pablo não joga mesmo aqui, digamos, o Flamengo traga um outro zagueiro e abra mão. Mais ou menos isso. É um jogador que entra, não tem ninguém para entrar. Né? Enfim. E aí, durante o debate, a gente discutia sobre esse assunto. Eu falei, vem cá, então vamos lá. O que o Corinthians pode oferecer? Dinheiro não tem. Pagamento parcelado a perder de vista pelo Gabriel, o Flamengo não vai aceitar. Porque é um jogador importante, apesar da má fase do ano passado, não dá para negar a importância do Gabriel, o quanto ele tem peso no Flamengo. Né? Os gols que fez, as participações importantes. Então, só se oferecer jogador. Né? Qual o jogador que interessa? Aí tem um contexto que o torcedor tem que se ligar. O contexto é muito importante, muito importante. O Gabriel tem contrato até o final do ano. No meio do ano, pode assinar pré-contrato. O Gabriel fez uma temporada muito ruim. O Marcos Braz cometeu um erro crasso ao negociar com o Gabriel e seu staff uma renovação de contrato no ano passado, 15 meses aproximadamente antes do final do compromisso. E admitir nessas negociações que
daria aumento e 4 anos mais de contrato, totalizando 5, esse ano mais 4. Em suma, ao fazer isso, deu aos representantes do atleta, que não estão errados, estão fazendo o trabalho deles, obviamente, o argumento para dizer, não, você acertou comigo uma parada aqui, então vamos fazer até o final. Isso só não foi assinado porque travou no Landim. E travou no Landim por 2 razões. Péssima repercussão na torcida, que não entendeu, em sua maioria, claramente por que renovar agora, e com aumento, inclusive, e pressões internas da diretoria, gente da diretoria que foi questionar o Landim. Como é que faz um acordo desse? Por que renovar agora? Falta um ano, 15 meses de contrato? Ok. Então, o Flamengo estava numa situação confortável porque ninguém se interessou pelo Gabriel. Então, o Gabriel teria... Agora, com o surgimento do Corinthians, aparentemente disposto a fazer maluquices e pagar o que for para mostrar que tem força e levaria o Gabigol, ele fica numa situação muito confortável com a faca e o queijo na mão. Porque ele tem um clube disposto a pagar o que ele pedir, mesmo que seja uma maluquice. E aí vale para ele o que vale para o Benfica. Bem, se atrasar salário e tudo, uma hora vão ter que me pagar. Não é isso? E aí ele negocia mais ainda do que tira do Flamengo, numa renovação, ele pode tirar mais, porque o Corinthians não pagaria multa rescisória, contratando a partir do ano que vem. Então você pode exigir luvas e tudo mais. Então é uma situação muito interessante para ele. O surgimento desse interesse corintiano muda o cenário da negociação. Se Marcos Braz não tivesse apalavrado lá atrás, como está sendo amplamente comentado, né? A informação que eu obtive lá atrás foi essa também. Com esse aumento e 4 anos de contrato, o staff do Gabriel não teria tal argumento, que vai ser utilizado, obviamente. Pô, não, vocês combinaram comigo. Então você poderia brigar para fazer um contrato de 2 anos, com renovação automática a partir de metas e etc. Agora vai ser muito difícil aceitar outra coisa. A não ser que o Corinthians recua, que seja só uma bravata. E aí o que faz o Flamengo? O Flamengo tem 2 possibilidades. Uma, renova e dá o que ele quer, que eu acho que seria um erro, porque você está renovando um contrato por 4 anos com um jogador que tem uma história muito importante no clube, mas está em baixa. E isso, gente, é análise profissional. Não me venha torcedor falar, não, mas eu tenho certeza que o jogador... Não, você não pode ter certeza de nada. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém pode afirmar que o jogador que jogou tão mal no ano passado vai retomar a sua melhor forma. Tampouco que ele vai ser aproveitado pelo Tite da maneira que seja mais favorável a eles. Não, ninguém tem certeza. Não, isso é só palpite. Aí não é profissionalismo. Falam tanto em profissionalismo, aí é achismo, é orelhada, é mamãezada. O cara vai e fala qualquer coisa. Não, não é assim. Então, se descobre profissionalismo do dirigente, vamos fazer aqui uma linha de pensamento profissional. Ou você corre o risco de perder ele no meio do ano. Imagina, o Gabigol, numa fase não muito boa, no meio do ano assina com o Corinthians e o Flamengo ainda fica 6 meses com ele pagando salário, sabendo que ele vai meter o pé na virada para 2025. Seria bom para o Flamengo, para a imagem do clube, para o torcedor? Para ele seria desgastante, mas depois de 6 meses seria recebido com festa em São Paulo. Tudo bem, ele aguenta isso. Ele tem a manha para segurar essa onda. Então, ficaria aquela situação desconfortável. Esse é um cenário muito ruim. E não ganharia nada o Flamengo na venda. Ou você tenta tirar algum dinheiro do Corinthians ou algum jogador. Aí, no meio da conversa, vai bem, jogador que o Corinthians tem, eu falo, Cássio. Não, Cássio, um goleiro já veterano, não vai sair do Corinthians, não é a posição prioritária do Flamengo hoje. Lateral direito, Fagner. O Flamengo precisa do lateral direito, mas o Fagner é um veterano, não seria o jogador para o Flamengo. Moscardo está vendido para o PSG, vai no meio do ano embora, faz uma cirurgia no pé, fica 3 meses. Quem interessaria? Você não encontra muita gente no Corinthians que poderia interessar numa troca, porque o Fausto Vera já é uma outra negociação que pode rolar com o Thiago Maia, volante por volante. Isso pode acontecer. Dos 2 lados tem interesse. O Flamengo tem olho no Fausto Vera. A questão também é que ele tem aquele rolo com o Argentino Júnior, então tem que ver como é que o Corinthians vai resolver isso. E aí eu citei, bem, o único jogador atacante por atacante, até porque atacante vale mais do que zagueiro e outras posições, seria pegar o Will Alberto, envolver uma troca e aí tentar tirar alguma coisa mais do Corinthians, ou um dinheiro, um outro jogador, o que for. Ou seja, o Flamengo tem que pensar em todas as possibilidades. Eu não estou dizendo que o Flamengo tem que trocar o Will Alberto pelo Gabigol, não estou dizendo que o Gabigol é do mesmo peso. Óbvio que não, pô. É claro que o Gabigol tem muito mais relevância que o Will Alberto, mas é um jogador 5 anos quase mais novo, que foi vendido por 20 milhões de euros, e o Flamengo tem que pensar em todas as possibilidades.